A menina ficou a tremer do lado de fora da lanchonete, abandonada na véspera de Natal, observando as famílias através do vidro coberto de gelo. Famílias que tinham um lugar ao qual pertencer. Ninguém parou. Ninguém ajudou até que o barulho começou. Motocicletas subiram a colina como uma tempestade. Couro, cromo e emblemas com caveiras. Tudo o que a mãe dela havia alertado para temer. O motociclista que liderava o grupo era enorme, intimidador, o tipo de homem que a sociedade a ensinara a fugir. Mas quando ele parou e se agachou ao nível dela, quando perguntou se ela estava bem com preocupação genuína nos olhos cinza-aço, tudo o que Adelaide pensava saber sobre monstros e heróis se despedaçou. Porque às vezes a salvação não chega da forma que você espera. Às vezes ela chega sobre duas rodas, vestindo couro, carregando uma lealdade mais profunda do que o sangue. O que aconteceu a seguir mudaria a compreensão de toda uma cidade sobre família, redenção e a verdade escondida sob as aparências. O vento de dezembro cortava as ruas do centro da cidade como vidro estilhaçado, trazendo consigo o cheiro de fumo de lenha e pinheiro das decorações de Natal que adornavam todas as montras da Wall Street. Adelaide Porter, de 7 anos, pressionava o seu corpo magro contra a janela coberta de gelo da lanchonete Franklin's, a sua respiração criando pequenas nuvens de condensação que obscureciam a sua visão das famílias dentro do restaurante, rindo enquanto tomavam chocolate quente e comiam panquecas de hortelã-pimenta. Ela estava ali parada há 20 minutos, observando pessoas que pertenciam a algum lugar, pessoas que tinham mesas reservadas e casacos que lhes serviam bem, e pais que se lembravam de buscá-las na escola. O casaco de Adelaide, uma peça roxa surrada 2 tamanhos menor, tinha sido a solução da sua mãe para os invernos do Oregon. Você vai crescer e ele vai servir, disse Karen Porter há 3 anos, antes que o alcoolismo piorasse. Antes de tudo piorar, o calor da lanchonete penetrava através do vidro, tentador e cruel. O estômago de Adelaide roncou, uma lembrança aguda de que ela só tinha comido metade de uma sanduíche no almoço da escola, guardando a outra metade na mochila porque nunca sabia quando seria a próxima refeição. A senhora Chen, sua professora da segunda série, começou a colocar lanches extras na pasta de Adelaide, barras de cereais, fatias de maçã, caixas de suco, com pequenos bilhetes que diziam coisas como "Encontrei extras na minha mesa". Adelaide sabia na verdade. A senhora Chen tinha olhos gentis que não conseguiam esconder sua pena. Vais pedir alguma coisa, miúda, ou só vais embaçar a minha janela? Adelaide deu um pulo, virando-se para encontrar Roy Franklin, o dono da lanchonete parado na porta com os braços cruzados. Ele era um homem de peito largo, com barba cinza e cara feia permanente, o tipo de pessoa que morava em Bend há tempo suficiente para se lembrar de quando era uma cidade madeireira em vez de um destino turístico. Desculpe, Sr. Franklin. A voz de Adelaide saiu fraca, engolida pelo vento. Eu estava apenas à espera da sua mãe novamente. A pergunta caiu como um soco. Adelaide acenou com a cabeça, incapaz de olhar nos olhos dele. Ela tinha esperado do lado de fora da escola por 2 horas antes de caminhar os 5 quilômetros até a cidade, com os dedos dormentes dentro das luvas finas, na esperança de encontrar o Toyota surrado da mãe em um dos estacionamentos do centro. A véspera de Natal deveria ser especial. A mãe dela tinha prometido mesmo desta vez, que iriam comprar uma árvore no lote da Autoestrada 97. Talvez pendurassem algumas luzes, assistissem a um filme juntos. Ela provavelmente está apenas atrasada, disse Adelaide com a mentira a ter um gosto amargo. Tráfego de feriado. A expressão de Roy Franklin suavizou-se um pouco, o senho franzido dando lugar a algo mais próximo de preocupação. São 16h30, Adelaide. Está a escurecer, a temperatura está a cair. Ele olhou para o céu, onde nuvens pesadas ameaçavam neve. Tem algum lugar quente para esperar? Adelaide pensou no duplex que dividia com a mãe no lado leste da cidade, aquele com o aquecedor quebrado e o senhorio que tinha parado de retornar as chamadas sobre reparos. Pensou em voltar para casa para a escuridão, para o silêncio, para o medo crescente de que a mãe pudesse não voltar desta vez. Eu vou ficar bem, disse ela, forçando um tom alegre na voz. A minha mãe provavelmente está em casa a perguntar-se onde estou. Devo ir verificar. Antes que Roy pudesse responder, a porta da lanchonete se abriu e uma família de 4 pessoas saiu,
vestindo casacos North Face e botas Sorel, o tipo de roupa que custa mais do que a mãe de Adelaide ganha em um mês. Os pais não olharam para ela, mas a filha, talvez com 9 anos de idade e tranças loiras perfeitas, encontrou os olhos de Adelaide por um breve momento. Adelaide viu reconhecimento ali, depois outra coisa, desconforto, pena. A menina desviou o olhar rapidamente, apressando-se para alcançar a família, que se dirigia a um SUV branco imaculado. Adelaide conhecia naquele olhar. Ela o via nos olhos dos colegas de turma quando convidavam todos, menos ela, para festas de aniversário. Ela o via nos rostos de outros pais na hora de buscar os filhos na escola. Aqueles que cochichavam entre si enquanto olhavam na sua direção. Pobrezinha, que situação terrível. Alguém deveria realmente fazer alguma coisa. Mas ninguém jamais fez. O vento aumentou, espalhando uma rajada de neve pela calçada. Adelaide apertou o casaco inadequado e começou a caminhar para o leste, em direção à parte da cidade onde as luzes de Natal eram mais escassas e as casas menores. Os seus tênis, com as solas gastas, ofereciam pouca proteção contra o frio que subia do pavimento. Ela tinha percorrido 3 quarteirões quando ouviu o estrondo. A princípio, Adelaide pensou que fosse um trovão, por mais impossível que isso parecesse em dezembro. Mas o som ficou mais alto, mais profundo, um rugido mecânico que ressoava em seu peito. Ela se virou e os viu subindo a colina na Greenwood Avenue. Uma fila de motocicletas com o cromado refletindo a última luz do dia. Seus motociclistas vestidos de couro preto, que parecia absorver a escuridão que se aproximava. Os Hells Angels. Adelaide reconheceu os emblemas nos coletes, o logótipo da caveira que ela tinha visto em noticiários e ouvido em conversas de adultos conduzidas em tons baixos e temerosos. Esses eram os homens sobre os quais sua mãe a tinha alertado. Aqueles que supostamente traficavam drogas, se envolviam em brigas de bar e aterrorizavam cidadãos respeitáveis. Esses eram os bichos-papões da consciência coletiva de Ben. A razão pela qual as pessoas trancavam as portas quando ouviam aquele barulho característico a aproximar-se. A motocicleta da frente abrandou ao aproximar-se e Adelaide viu-se paralisada na calçada, dividida entre o instinto de correr e a estranha paralisia que vem do medo genuíno. O motociclista era enorme, facilmente com 1,95, com ombros que esticavam o colete de couro e braços cobertos por tatuagens elaboradas que desapareciam nas luvas pretas. A sua barba era espessa e escura, salpicada de cinza, e os seus olhos por trás dos óculos de motociclista eram da cor do aço. Ele parou a sua moto a 3 metros de onde Adelaide estava, o motor a funcionar em marcha lenta com um ronco baixo e ameaçador. Os outros motociclistas, deviam ser pelo menos 15, formaram um semicírculo solto atrás dele, os rostos escondidos por bandanas e óculos escuros, apesar da luz fraca. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então, o motociclista líder desligou o motor e tirou os óculos, revelando olhos que não eram cruéis ou frios, mas profundamente preocupados. "Está bem, miúda." A sua voz era surpreendentemente gentil, um contraste com a sua aparência intimidante. "Está a escurecer. Alguém vem buscá-la?" A garganta de Adelaide ficou seca. Todos os instintos que a sua mãe lhe incutira gritavam para ela correr, para não falar com estranhos, especialmente esses estranhos. Mas havia algo nos olhos do homem, algo que a lembrava da bondade da senhora que a fez hesitar. "Estou bem", ela conseguiu dizer, sua voz quase inaudível devido ao vento. "Só estou a ir para casa." O motociclista olhou para além dela, em direção à área residencial, onde as luzes da rua começavam a piscar. "É uma longa caminhada com este tempo. Onde fica a sua casa?" "Perto." Outra mentira, e ambos sabiam disso. Um dos outros motociclistas, uma mulher com cabelo ruivo preso numa trança apertada, inclinou-se para a frente na sua moto. "Brooks, devemos..." "Eu sei." O homem Brooks levantou a mão com a atenção ainda fixa em Adelaide. "Qual é o teu nome?" Adelaide sabia que não devia responder. Sabia que esta era exatamente o tipo de situação para a qual os avisos paranoicos da sua mãe a tinham preparado. Mas o frio penetrava cada vez mais nos seus ossos. E a caminhada para casa, de repente, parecia impossivelmente longa. E a preocupação de Brooks parecia mais genuína do que qualquer coisa que ela tivesse experimentado nos últimos meses. "Adela", sussurrou ela.
Brooks acenou lentamente com a cabeça, como se confirmasse algo que já suspeitava. Adela, sou o Brooks. Esta é a minha equipa. Ele apontou para os ciclistas atrás dele. Estamos a caminho do nosso clube para nos prepararmos para uma festa de Natal, mas não posso ir embora sabendo que uma menina está a caminhar sozinha no escuro e no frio na véspera de Natal. Então, vou perguntar novamente, e preciso que seja honesta comigo. Está bem? A pergunta quebrou algo dentro do peito de Adelaide. Todo o medo que ela vinha reprimindo. Toda a solidão, abandono e esperança desesperada de que talvez este ano fosse diferente. Tudo veio à tona de uma vez. Os seus olhos ardiam com lágrimas que ela não conseguia conter. A minha mãe deveria ter vindo me buscar, ouviu-se dizer, as palavras saindo rapidamente. Ela prometeu que compraríamos uma árvore, assistiríamos a filmes e seria especial. Mas ela não veio. E eu esperei e esperei e não sei onde ela está. E estou com tanto frio e só quero ir para casa, mas não quero ficar sozinha no Natal. No final, Adelaide chorava abertamente, os ombros magros a tremer com os soluços que ela vinha reprimindo há horas. Ela esperava que os motociclistas fossem embora, recuando constrangidos diante do colapso emocional de uma criança. Era o que a maioria dos adultos fazia. Em vez disso, Brooks desmontou da moto e agachou-se ao nível dela, reduzindo a sua altura intimidante para algo menos opressivo. Ele não tentou tocá-la, não invadiu o seu espaço, mas a sua presença era sólida e firme e, de alguma forma, reconfortante. Quantos anos tens, Adelaide? 7. Ela enxugou os olhos com as costas da mão, envergonhada. 7 anos. Muito jovem para lidar com esse tipo de dor. A voz de Brooks era calma, mas firme. Muito jovem para ficar sozinha na véspera de Natal. Ele olhou para a sua equipa e uma comunicação silenciosa passou entre eles. Vamos ajudar-te, está bem? A primeira coisa que precisamos de fazer é encontrar a tua mãe. Certificar-nos de que chegas em casa em segurança. Mas preciso que confies em mim. Consegues fazer isso? Adelaide olhou nos olhos dele e viu algo que não via há muito tempo. Certeza absoluta. Sem hesitação, sem promessas vazias, apenas uma determinação silenciosa de realmente cumprir o que prometia. Ela acenou com a cabeça. O clube Hells Angel ficava nos arredores de Bend, um armazém reformado na 3rd Street que antes abrigava equipamentos para madeira. Agora servia como sede do High Desert Chapter, um refúgio para homens e mulheres que encontraram irmandade no barulho dos motores e no código de lealdade que governava suas vidas. Brooks fez Adelaide ligar para a Sra. Chen do telemóvel dele antes de irem a qualquer lugar. A conversa foi breve, mas reveladora. A Sra. Chen confirmou que tinha tentado contactar a mãe de Adelaide durante toda a tarde, com a voz tensa de preocupação, que se transformou em alarme mal disfarçado quando Adelaide explicou que estava com algumas pessoas que a estavam a ajudar. Adelaide, onde estás exatamente? A Sra. Chen perguntou com aquela voz cuidadosa de professora, mascarando uma preocupação mais profunda com Brooks e os seus amigos. Eles têm motos. A pausa do outro lado da linha prolongou-se o suficiente para Adelaide se preocupar por ter cometido um erro terrível. Mas então a Sra. Kennedy, deixe-me falar com ele, querida. Brooks pegou o telefone e afastou-se para falar em voz baixa, de modo que Adelaide não pudesse ouvir. A conversa durou 5 minutos. A expressão de Brooks era indecifrável por trás da barba. Quando ele voltou, disse simplesmente: a sua professora vai encontrar-se conosco no clube daqui a 1 hora. Até lá, vamos garantir que você fique aquecida e alimentada. Ok. Agora, Adelaide estava sentada num canto da sala principal do clube, enrolada num cobertor de lã que cheirava a óleo de motor e cedro, com uma caneca de chocolate quente aquecendo as mãos. O espaço era exatamente como ela esperava, e nada parecido com isso. Sim, havia motocicletas em vários estados de conservação e paredes cobertas com adesivos, fotografias e recordações dos Hells Angels. Mas também havia luzes de Natal penduradas nas vigas expostas e uma pequena árvore no canto decorada com enfeites feitos à mão, e o cheiro de chili a cozinhar numa panela elétrica algures nos fundos. Mais surpreendentes eram as próprias pessoas. Adelaide esperava criminosos, bandidos, os monstros das notícias e das histórias de advertência. Em vez disso, viu-se rodeada por homens e mulheres que discutiam sobre o melhor percurso para a entrega de brinquedos do dia seguinte, que se cumprimentavam calorosamente,
que se moviam com a camaradagem descontraída de pessoas que tinham escolhido ser família. O miúdo parece meio congelado, disse Gavin, um membro mais jovem com tatuagens nas mangas e um piercing no septo que teria aterrorizado a mãe de Adelaide. Ele colocou uma tigela de chili e um pacote de bolachas na mesa ao lado dela. Coma. O chili da Rita é lendário. Vence a Feira do Condado há 15 anos consecutivos. Adelaide olhou para ele, ainda incerta, ainda à espera que algo de mal acontecesse. Obrigada. Não me agradeça. Agradeça a Rita. Gavin acenou com a cabeça para a mulher ruiva que tinha falado anteriormente, agora de pé perto de uma cozinha improvisada, mexendo algo na panela elétrica com a intensidade concentrada de um chefe profissional. Mas aviso, é picante. Talvez queiras mais bolachas. Adelaide deu uma dentada hesitante e compreendeu imediatamente por que é que a Rita continuava a ganhar concursos. O chile era rico e complexo, aquecendo-a por dentro, exatamente o que o seu corpo gelado precisava. Ela tinha comido metade da tigela antes de perceber o quanto estava realmente com fome. Brooks apareceu de um escritório nos fundos, com o telefone encostado ao ouvido, com uma expressão severa. Adelaide conseguia ouvir fragmentos da sua conversa. Verifiquei todos os locais habituais. Ninguém a vê desde ontem. Talvez seja necessário comunicar o caso e sentiu o estômago revirar-se com um frio diferente. Ele terminou a chamada e aproximou-se de Adelaide, puxando uma cadeira dobrável para se sentar à sua frente. Adelaide, preciso de te fazer algumas perguntas difíceis e preciso que sejas honesta comigo. Consegues fazer isso? Adelaide pousou a colher, tendo perdido subitamente o apetite. Acenou com a cabeça. Quando foi a última vez que viu a sua mãe? Ontem de manhã, antes da escola. Ela deixou-a? Adelaide abanou a cabeça. Eu vou a pé. São apenas um pedaço de hidrolias. Brooks cerrou os dentes. Ela disse alguma coisa sobre para onde poderia ir? Alguém com quem ela poderia ficar? Ela, ela tem amigos. Adelaide não queria dizer mais nada. Não queria explicar sobre os homens que vinham ao duplex tarde da noite. Sobre as festas que duravam até o amanhecer. Sobre as vezes em que a mãe desaparecia por dias e voltava diferente, mais dura, mais distante, cheirando a cigarro e coisas que Adelaide não sabia nomear. Adelaide. Brooks inclinou-se para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos, a voz gentil, mas insistente. Sei que isso é assustador. Sei que falar sobre a sua mãe parece uma traição. Mas, se vamos ajudá-la, preciso entender o que está a acontecer. A tua professora, a Sra. Chen, está preocupada contigo. Já está preocupada há algum tempo. A tua mãe está a passar por alguma coisa? A pergunta foi tão direta, tão honesta, que Adelaide sentiu as lágrimas voltando. Ela passou tanto tempo protegendo os segredos da mãe, fingindo que tudo estava bem, que dizer isso em voz alta parecia cruzar um limiar que ela não poderia voltar atrás. Ela bebe. Adelaide sussurrou muito. E às vezes, ela não volta para casa. E quando volta, está diferente, zangada ou triste, ou não se lembra das coisas que prometeu. Ela olhou para Brooks, desesperada para que ele compreendesse. Mas ela continua a ser a minha mãe. Ela tenta mesmo. A expressão de Brooks mudou, não para um julgamento, mas para uma compreensão profunda que surpreendeu Adelaide. Eu sei que ela tenta, miúda. O vício é uma coisa terrível. Faz com que pessoas boas façam coisas que nunca pensaram que fariam. Machucam pessoas que nunca tiveram a intenção de machucar. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O meu pai era um bebedor, um bêbado malvado. Passei muitos natais a pensar se ele iria aparecer, e quando aparecia, desejava que não tivesse aparecido. Adelaide não esperava por isso. Não esperava que Brooks, esse homem intimidador e poderoso, tivesse as suas próprias feridas, a sua própria história de ser a criança que esperava. O que aconteceu? Perguntou ela baixinho. Ele acabou por ficar sóbrio. Foi preciso chegar ao fundo do poço, foi preciso perder quase tudo. Mas ele conseguiu. Brooks olhou nos olhos dela. Mas Adelaide, a questão é a seguinte. Você pode amar a sua mãe e ainda assim precisar de algo melhor do que ela está lhe dando agora. Você pode querer que ela melhore e, ao mesmo tempo, garantir a sua segurança. Essas coisas não se excluem mutuamente. Antes que Adelaide pudesse responder, a porta do clube se abriu
e uma rajada de ar frio anunciou novas chegadas. A senhora Chen entrou apressada, a sua expressão transformando-se de preocupação em alívio no momento em que avistou Adelaide. Atrás dela vinha alguém que Adelaide não esperava ver. O agente Jasper Kent, um polícia que ela via na escola, aquele que ensinava o programa DARE e ocasionalmente ajudava com o trânsito durante a entrada e saída das aulas. A temperatura no clube mudou imediatamente. Vários motociclistas ficaram tensos, colocando as mãos nos bolsos ou mudando o peso do corpo daquela maneira sutil que as pessoas fazem quando se preparam para um confronto. Brooks levantou-se lentamente, posicionando-se entre Adelaide e os recém-chegados, com uma linguagem corporal protetora, mas não agressiva. Jasper, disse Brooks calmamente, sem calor na voz. Brooks, a mão do agente Kent, repousava perto do cinto de serviço, mas não na arma. Os seus olhos percorreram o clube, catalogando rostos e saídas antes de se fixarem novamente em Brooks. Recebi uma chamada de Lin Chen sobre uma criança desaparecida. Imagine a minha surpresa quando ela me disse que o clube do deserto a tinha. Estamos a ajudá-la, interrompeu Rita, com voz aguda. Encontramo-la a vaguear no centro da cidade, no frio, abandonada pela mãe. O que queria que fizéssemos? Deixar uma criança de 7 anos a congelar? Eu pediria que chamasse as autoridades competentes em vez de a trazer para um clube de motociclistas. O tom de Jasper era profissional, mas direto. Isso não é apropriado. Tu sabes disso. Apropriado? Gavin riu, com um som amargo, como se fosse apropriado que o CPS tivesse sido notificado sobre a situação de Adelaide meia dúzia de vezes e nada tivesse mudado. Como se fosse apropriado que os professores tivessem de levar comida extra porque sabem que uma criança não está a comer em casa. Onde estavam as autoridades competentes, então? A tensão aumentou. Adelaide podia senti-la a pressionar a sala. Toda a história, preconceito e desconfiança mútua que existia entre as autoridades e as pessoas que usavam o emblema dos Hells Angels. Ela queria desaparecer, não ser a causa desse confronto. A senhora Chen deu um passo à frente, sua voz cortando a hostilidade crescente. Pessoal, por favor. Adelaide não precisa ver adultos a brigar. Ela se moveu em direção a Adelaide, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Querida, está bem? Alguém a magoou? Adelaide abanou a cabeça veementemente. Não, eles têm sido muito simpáticos. Deram-me comida e chocolate quente, e o Brooks ligou-lhe como eu pedi. E ela parou, olhando para os rostos que a observavam. São boas pessoas, senhora Chen. Estão a ajudar. A senhora Chen estudou o rosto de Adelaide, depois olhou para os motociclistas, algo complicado cruzando a sua expressão. Finalmente, ela virou-se para o agente Kent. Jasper, conheço essas pessoas há anos. O Brooks é treinador da Liga Infantil. A Rita é voluntária no banco de alimentos. Eles não fariam mal a uma criança. Não se trata de fazer mal, Lynn. Trata-se de protocolo. A mãe da menina está desaparecida, possivelmente em perigo. Agora, isso é assunto da polícia. Jasper pegou no rádio. Preciso de comunicar isso. Chame o CPS. Não. A voz de Adelaide surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Ela levantou-se, o cobertor caindo dos seus ombros. Por favor, não chame mais ninguém. Por favor, eles vão levar-me embora. Vão colocar-me num lar adotivo e nunca mais verei a minha mãe. E eu só... A sua voz falhou. Eu só quero ir para casa. Quero que a minha mãe volte para casa. Por favor. O clube ficou completamente silencioso. Adelaide podia ouvir o vento a uivar lá fora, o rangido do velho edifício a assentar, o bater acelerado do seu próprio coração. Brooks agachou-se novamente, colocando-se ao nível dos olhos de Adelaide. Ei, ouve-me. Ninguém vai levar-te a nenhum lugar onde não queiras ir esta noite. Estás a ouvir? Isso não vai acontecer enquanto eu estiver aqui. Brooks, não podes fazer isso, começou Jasper. Não pode o quê? Brooks levantou-se, a sua altura imponente de repente de uma forma que não era antes. Não pode garantir que uma criança tenha um lugar seguro na véspera de Natal. Não pode fazer o que o sistema deveria ter feito há meses. Ele deu um passo em direção a Jasper, a sua voz baixando para algo mais duro. Quer prender-me por me importar, agente? Vá em frente. Mas aquela menina não vai entrar no sistema esta noite. Não se eu puder evitar. O impasse se estendeu entre eles. Anos de suspeita mútua cristalizaram naquele momento.
Adelaide prendeu a respiração, apavorada com a possibilidade de que seu pedido de ajuda resultasse na prisão de Brooks, piorando ainda mais a situação. Então a Sr. Chen falou com voz baixa, mas firme. Jasper, eu assumirei a responsabilidade. Adelaide pode ficar comigo esta noite. Amanhã decidiremos os próximos passos com a mãe dela e com os serviços sociais, se necessário. Mas esta noite ela precisa de estabilidade e cuidados, não de ser transferida entre instituições enquanto tratamos da papelada. Ela olhou para Brooks. Obrigada por cuidar dela. De verdade. Brooks manteve o olhar fixo em Jasper por mais um momento, depois acenou com a cabeça uma vez. Só estou a fazer o que é certo. Jasper exalou lentamente, afastando a mão do rádio. Tudo bem. Mas, Lynn, a responsabilidade é sua. Se acontecer alguma coisa... Nada vai acontecer, assegurou a Sra. Chen. Ela virou-se para Adelaide estendendo a mão. Venha, querida. Vamos levá-la para um lugar quente para passar a noite. Adelaide olhou para Brooks, para Rita e Gavin e para todos os outros motociclistas que lhe mostraram mais gentileza em 2 horas do que a maioria das pessoas em meses. Obrigada, disse ela, com toda a sinceridade do seu pequeno coração. Brooks sorriu, a expressão transformando suas feições intimidadoras em algo quase gentil. Feliz Natal, Adelaide. Cuide-se, está bem? Enquanto a Sra. Chen a conduzia até a porta, Adelaide ouviu Rita murmurar para Brooks. Ainda não acabamos com isso, acabamos? Nem de longe, respondeu Brooks, sua voz carregando o peso de uma promessa. A casa da Sra. Chen era exatamente como Adelaide imaginava que seria a casa de uma professora. Acolhedora, organizada, cheia de livros e com o cheiro de velas de baunilha. O quarto de hóspedes tinha uma cama com um edredão grosso e almofadas que não cheiravam a cigarro. E pela janela, Adelaide podia ver as luzes de Natal a cintilar nas casas vizinhas. Cada uma delas era uma lembrança da normalidade que ela nunca tinha conseguido alcançar. Ficou acordada muito tempo depois de a senhora Chen a ter aconchegado na cama, olhando para o teto e revivendo os acontecimentos da noite. O medo que esperava sentir perto dos Hells Angels nunca se materializou. Em vez disso, sentiu algo que não conseguia definir. Uma sensação de ser vista, de ser importante para pessoas que não tinham nenhuma obrigação de se importar com ela. O seu telemóvel, um velho telemóvel flip, que a mãe lhe dera para emergências, vibrou na mesinha de cabeceira. Adelaide pegou nele com a esperança de que talvez a mãe finalmente tivesse ligado. Mas era o número da senhora, uma mensagem de texto. Também não consigo dormir, desça se quiser. Há chocolate quente à sua espera. Adelaide encontrou a Sra. Chen na cozinha, com 2 canecas de chocolate quente fumegante na bancada, parecendo tão insone quanto Adelaide se sentia. Sentaram-se à pequena mesa de jantar, com a única luz proveniente da guirlanda que a Sra. Chen tinha deixado acesa na sala de estar. Quer falar sobre isso? Perguntou a Sra. Chen gentilmente. Adelaide envolveu as mãos à volta da caneca quente. Não eram o que eu esperava. Os motociclistas, os Hells Angels, completou a Sra. Chen, sem julgamento no tom de voz. E não, raramente são. Todos dizem sempre que são perigosos, que devemos ficar longe deles, mas o Brooks, a Rita e os outros eram simpáticos. Muito simpáticos. Adelaide olhou para a sua professora. Por que é que as pessoas agem como se fossem monstros? A Sra. Chen considerou a pergunta cuidadosamente, como fazia na aula quando um aluno fazia uma pergunta que merecia uma resposta sincera. As pessoas têm medo do que não compreendem. Adelaide, os Hells Angels parecem intimidantes. O couro, as motos, os emblemas. Eles têm uma reputação e parte dela é merecida. Mas eles também têm um código, uma lealdade uns aos outros e à sua comunidade que a maioria das pessoas nunca vê. Conhece-os há muito tempo? O Brooks treinou o meu sobrinho na liga infantil durante 3 anos. Ele era mais exigente com aquelas crianças do que qualquer treinador que eu já tinha visto. Exigia disciplina, esforço, respeito, mas também nunca faltava um jogo. Nunca deixava uma criança sentir-se excluída ou inferior. Quando o pai do meu sobrinho foi embora, foi o Brooks que apareceu na festa de aniversário dele, trouxe-lhe uma luva e ensinou-o a lançar uma bola curva. A Sra. Chen sorriu ao recordar. A Rita organizou a campanha do Banco Alimentar, que alimentou 200 famílias no último dia de ação de graças. O Gavin é mentor de crianças que saíram do sistema de acolhimento, ajuda-as a encontrar emprego e habitação. A Adelaide absorveu estas peças de um puzzle
que não sabia que estava a resolver. Mas o agente Kent parecia realmente zangado por me terem apanhado. O Jasper tem as suas razões para ser cauteloso. Há uma história por trás disso, conflitos que remontam a anos. E sim, alguns membros do clube fizeram coisas que justificaram a atenção da polícia. Mas o capítulo do Alto Deserto. A senhora Chen abanou a cabeça. Eles não são os demônios que as pessoas fazem parecer. São complicados como a maioria das pessoas. Bebiam o seu chocolate quente num silêncio confortável. Finalmente, Adelaide fez a pergunta que a incomodava a toda a noite. O que vai acontecer comigo? A senhora Chen não ofereceu garantias vazias. Não sei, querida. Amanhã farei algumas chamadas para ver se conseguimos localizar a tua mãe. Se não conseguirmos, ou se ela estiver numa situação em que não pode cuidar de ti agora, os serviços de proteção à criança serão acionados. Eles tentarão te colocar com parentes, se possível, ou não tenho parentes, não por perto. De qualquer forma, a voz de Adelaide era baixa. A minha avó morreu no ano passado. A irmã da minha mãe mora no Texas, mas elas não se falam. O meu pai, não sei quem é o meu pai. A desesperança da sua situação pairou sobre elas como neve fria e sufocante. A senhora Chen estendeu a mão por cima da mesa, cobrindo a mão de Adelaide com a sua. Escuta-me. Aconteça o que acontecer, não está sozinha. Eu vou garantir isso. E o Brooks também, eu acho. Por quê? Porque ele se importaria. Ele nem me conhece. Porque pessoas como o Brooks, pessoas que já passaram pelo que você está passando, lembram-se de como é ser esquecido. E decidiram que não vão deixar isso acontecer com outra pessoa, se puderem evitar. A senhora Cheney apertou a mão de Adelaide. Às vezes, as pessoas que a sociedade nos diz para temer são as que melhor nos entendem. Na manhã seguinte era dia de Natal, e Adelaide acordou com o cheiro de panquecas e o som da senhora Chen a falar baixinho ao telefone na cozinha. Pela janela, Bend estava coberta de neve fresca, o tipo de manhã de Natal perfeita de cartão postal que normalmente só existia nos filmes. A senhora Jen desligou quando Adelaide entrou na cozinha, com uma expressão cuidadosamente neutra. Feliz Natal, querida. Tenho panquecas de mirtilo na frigideira. Alguma novidade? Adelaide perguntou, embora já soubesse a resposta pela expressão da senhora Chen. Ainda não há sinal da sua mãe. Liguei para todas as pessoas que me vieram à cabeça. O agente Kent registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. A senhora Chen virou uma panqueca com mais força do que o necessário. Mas é Natal. Então as coisas andam devagar. Amanhã saberemos mais. Tomaram o pequeno almoço em frente à televisão, assistindo ao desfile da Macy's em um silêncio confortável. A senhora Chen até colocou alguns presentes embrulhados debaixo da sua pequena árvore, principalmente livros e um casaco de inverno quente que lhe servia perfeitamente. Adelaide tentou aproveitar, tentou fingir que aquilo era normal, mas a ausência da sua mãe pesava-lhe no peito como uma pedra. Por volta do meio-dia, alguém bateu à porta. A senhora Chen abriu-a e encontrou Brooks na varanda, com neve a cobrir o seu casaco de couro e uma grande caixa nos braços. Atrás dele, Adelaide podia ver motocicletas alinhadas ao longo da rua. Não apenas 15 desta vez, mas dezenas, talvez mais. Brooks, a surpresa da senhora Chen era evidente. O que é que se ouve? Adelaide estava aqui para o Natal. A voz de Brooks era áspera, quase envergonhada. O clube achou que ela deveria ter uma celebração adequada, se você não se importar. A senhora Chen afastou-se e Brooks entrou, colocando a caixa no chão da sala. Adelaide espreitou para dentro e encontrou presentes embrulhados com o seu nome. Etiquetas que diziam, do capítulo do Alto Deserto, da Rita e do Gavin. Não sabíamos do que gostavas, disse Brooke ajoelhando-se ao lado da caixa. Então, compramos um monte de coisas. Livros, materiais de arte, roupas, alguns brinquedos. A Rita insistiu no cão de peluche. Disse que todas as crianças precisam de algo macio para abraçar. Os olhos de Adelaide ardiam. Não precisavam fazer isso. Eu sei. Nós queríamos. Brooks olhou para a senhora Chen. O resto do clube está lá fora. Pensamos que se a Lynn não se importasse, talvez pudéssemos todos ficar juntos um pouco. Temos chocolate quente em garrafas térmicas. Música. Vamos transformar isto num verdadeiro Natal. Antes que a Sr. Chen pudesse responder, Adelaide já se dirigia para a porta, abrindo-a para ver a cena mais extraordinária.
A rua estava cheia de motoqueiros, homens e mulheres vestidos de couro e jeans, alguns com neve a cobrir os coletes, outros segurando garrafas térmicas e copos de papel. Mas eles não estavam sozinhos. Adelaide reconheceu rostos da cidade. Roy Franklin, do restaurante, segurando uma caixa de doces, a irmã de Rita com os seus 2 filhos, até mesmo alguns colegas de classe de Adelaide com os seus pais, pessoas que provavelmente nunca tinham falado com um Hells Angel na vida, todos atraídos pelo boca a boca e pelo estranho magnetismo da gentileza inesperada. A multidão devia ter cerca de 200 pessoas, todas reunidas numa rua residencial em Bend, na manhã de Natal, unidas pela simples ideia de que uma menina de 7 anos não deveria passar o feriado sozinha e esquecida. Adelaide subiu a varanda emocionada e Brooks veio para ficar ao lado dela, com a sua presença sólida e tranquilizadora. Acontece, disse ele baixinho, que as notícias correm rápido numa cidade pequena. Quando as pessoas souberam o que aconteceu, souberam que você passaria o Natal sem a família, elas quiseram ajudar, quiseram mostrar que família nem sempre é sangue. Às vezes, são apenas pessoas que decidem que você é importante. Alguém começou a cantar Jingle Bells, desafinado e entusiasmado. Outros se juntaram, vozes se misturando numa cacofonia alegre. Adelaide viu Rita a distribuir biscoitos, Gavin a ajudar as crianças a construir bonecos de neve, motociclistas e civis, misturando-se de uma forma que teria parecido impossível 24 horas antes. O agente Jasper Kent parou com o seu carro patrulha e Adelaide ficou tensa, com medo de que ele dispersasse a reunião, mas ele apenas estacionou, saiu e caminhou até onde Brooks estava. Esta é uma violação grave do código, disse Jasper, mas não havia raiva na sua voz, bloqueando o trânsito, perturbando a paz, reunião ilegal. Vai multar-nos, agente? Perguntou Brooks. Jasper olhou para a multidão, para as famílias e os motociclistas, para o rosto manchado de lágrimas de Adelaide, para a alegria pura e descomplicada que irradiava da cena. Ele suspirou, algo na sua expressão suavizando-se. Não, Feliz Natal, Brooks. Feliz Natal, Jasper. A festa durou horas. Adelaide abriu presentes rodeada por estranhos que pareciam amigos, comeu mais biscoitos e chocolate quente do que pensava ser possível, e descobriu que a Rita fazia um boneco de neve fantástico e que o Gavin contava piadas terríveis que, de alguma forma, as tornavam ainda mais engraçadas. Ela observou enquanto pessoas de todas as classes sociais de Bend se reuniam de uma forma que ela nunca tinha visto, quebrando barreiras diante da humanidade partilhada. Quando o sol começou a se pôr, pintando a neve em tons de laranja e rosa, Brooks se agachou ao lado de Adelaide mais uma vez. Tenho uma coisa para ti, disse ele, tirando uma pequena caixa embrulhada do bolso. Não queria te dar isso na frente de todo mundo. Adelaide desembrulhou a caixa e encontrou uma delicada pulseira de prata com um único pingente, uma pequena motocicleta. Não é grande coisa, disse Brooke, mas quero que te lembres de uma coisa. Sabes o que é este clube? É sobre lealdade, sobre cuidar das pessoas que precisam de cuidados. Agora fazes parte disso, Adelaide. Se precisares de alguma coisa, qualquer coisa, liga-me, de dia ou de noite. Entendeu? Adelaide acenou com a cabeça, incapaz de falar com o nó na garganta. E Adelaide, aconteça o que acontecer com a sua mãe, aconteça o que acontecer a seguir, você é mais forte do que pensa. Eu vejo isso em você. Não se esqueça disso. Ele entregou-lhe um cartão com o seu número de telefone e depois foi-se embora, juntando-se ao seu clube enquanto eles ligavam as suas motos para a viagem de volta para casa. O barulho dos motores encheu a rua e Adelaide viu 200 pessoas que lhe ensinaram o que realmente significava a família desaparecerem no crepúsculo. A mãe de Adelaide apareceu 3 dias depois. O telefone da Sr. Shen tocou às 2 da manhã e Adelaide acordou com o som da conversa baixa e tensa da sua professora no corredor. Através da fresta da porta do seu quarto, ela ouviu fragmentos. A intoxicação hospitalar quer ver a sua filha. Karen Porter estava à espera no Bend Memorial Hospital, parecendo mais pequena e frágil do que Adelaide se lembrava. Os olhos da sua mãe estavam vermelhos. As mãos tremiam mesmo enquanto segurava o copo de plástico do hospital e havia hematomas nos braços que Adelaide tentou não olhar de perto. Querida, sussurrou a sua mãe quando Adelaide entrou no quarto.
A senhora Chen estava atrás dela, protegendo-a. Sinto muito, muito mesmo. Adelaide queria correr para ela, queria perdoar tudo imediatamente, como sempre fazia, mas algo havia mudado dentro dela nos últimos 3 dias. As palavras de Brooks ecoavam em sua mente. Você pode amar sua mãe e ainda assim precisar de algo melhor do que ela está lhe dando agora. Onde você estava? Perguntou Adelaide com a voz mais firme do que se sentia. O rosto de Karen se contorceu. Cometi erros, Adelaide, erros graves. Fui visitar alguns amigos e as coisas ficaram fora de controle e eu perdi a noção do tempo. Sei que isso não é desculpa. Sei que prometi-te o Natal e quebrando essa promessa. Tu quebras muitas promessas, mãe. As palavras pairaram no ar, verdadeiras e terríveis. A senhora Chen moveu-se atrás de Adelaide. Uma demonstração silenciosa de apoio. Eu sei, sussurrou Karen. Eu sei que sim. Mas, querida, vou mudar. Juro que vou mudar. Dizem que posso ir para este programa, este lugar que me vai ajudar a ficar limpa, realmente limpa desta vez. E então seremos uma família novamente. Uma família de verdade. Adelaide já tinha ouvido versões desse discurso antes. Depois de cada farra, cada desaparecimento, cada promessa quebrada, a mãe dela jurava que as coisas seriam diferentes. E por 1 ou 2 semanas, elas seriam, até que deixassem de ser. A Adelaide não vai voltar para aquele duplex, disse a senhora Chen com firmeza. Não até que estejas estável. Não até que haja provas de que podes proporcionar um ambiente seguro. Os olhos de Karen brilharam com algo. Raiva, medo, antes de se apagarem em resignação. Eu entendo, eu entendo. O CPS já está envolvido de qualquer maneira. Eles estão a falar em acolhimento temporário enquanto eu estiver em tratamento. Ela olhou para Adelaide. Isso seria aceitável para ti? Adelaide pensou no duplex com o aquecedor avariado e o frigorífico vazio. Pensou na noite passada ao ouvir os passos da mãe, sem nunca ter a certeza se eles viriam. Pensou na manhã de Natal rodeada por 200 pessoas que decidiram que ela era importante. Quero que fiques melhor, mãe, disse Adelaide baixinho. Melhorar mesmo, não apenas por um tempo. De verdade, eu vou melhorar. Prometo. Karen se controlou. Não, chega de promessas que talvez eu não cumpra. Vou tentar. É tudo o que posso dizer. Vou dar o meu melhor. Não era o que Adelaide queria ouvir, mas era a coisa mais honesta que a mãe dela tinha dito em meses. A colocação em acolhimento aconteceu mais rápido do que o esperado. Os Johnson eram um casal de meia-idade de Southwest Bend que acolhia crianças há 15 anos. A casa deles era limpa e acolhedora, cheia de fotos de crianças que já tinham sido acolhidas e dos animais de estimação atuais. Um Golden Retriever chamado Duke e um gato chamado Whiskers, que olhava para Adelaide com indiferença majestosa. Vamos cuidar bem dela, assegurou a senhora Johnson a senhora Chen, enquanto estavam na entrada. E ela pode visitá-lo sempre que quiser. Adelaide agarrou o cão de peluche que Rita lhe tinha dado, sentindo-se desconfortável. Os Johnson pareciam simpáticos, mas eram estranhos, e esta era apenas mais uma paragem temporária numa vida que parecia totalmente temporária. Quando a senhora Chen se preparava para sair, Adelaide agarrou-lhe a mão. Obrigada por tudo. A senhora Chen abraçou-a. Tem o meu número. Use-o se precisar de alguma coisa. Está a ouvir? Ela afastou-se olhando nos olhos de Adelaide. E Adelaide, o Brooks ligou-me ontem. Ele queria que eu lhe dissesse que os clubes estão por perto, se precisar deles. Eles falam a sério. Naquela noite, deitada numa cama desconhecida num quarto desconhecido, Adelaide pegou no telemóvel e ficou a olhar para o número do Brooks. Ela não ligou, não queria incomodá-lo, não sabia o que dizer. Mas saber que podia, saber que havia pessoas vestidas de couro e com emblemas que apareceram para ela quando mais ninguém apareceu, tornou a escuridão um pouco menos opressiva. 6 semanas depois, Adelaide estava a voltar da escola para casa quando ouviu o barulho familiar. Virou-se e viu Brooks a parar ao seu lado com a sua mota, com Rita logo atrás com a dela. Desligaram os motores e Brooks tirou o capacete, sorrindo. E aí, miúda, como vai isso? Adelaide não conseguiu evitar um sorriso. Tudo bem, os Johnson são legais. A escola está boa. Tirei A no meu projeto de ciências. Que ótimo. O orgulho de Brooks parecia genuíno. Olha, Rita e eu íamos comer hambúrgueres na lanchonete. Quer vir com a gente? Já combinamos com os teus pais adotivos.
Adelaide subiu na parte de trás da moto de Rita. Ela estava equipada com um capacete e uma jaqueta adequados, pois a segurança era imprescindível. E elas atravessaram Bend, enquanto o sol da tarde pintava as montanhas Cascade de dourado. Na lanchonete Franklin's, Roy acenou para que elas se sentassem em uma mesa e trouxe batidos de chocolate sem que pedissem. Então, disse Rita, roubando uma das batatas fritas de Adelaide, soubemos que a tua mãe está a ir bem no tratamento. Está sóbria há 3 semanas. Adelaide acenou com a cabeça. Ela tem visitado a mãe 2 vezes por semana. Sessões supervisionadas onde conversam e, às vezes, apenas ficam sentadas em silêncio. É difícil ver a mãe a lutar, ver o desgaste físico e emocional da abstinência. Mas a Karen está a tentar. A tentar mesmo. Como é que isso se sente? Perguntou Brooks com cuidado. Assustador, admitiu Adelaide. Como esperar que a outra bomba caia, mas também esperançoso? Isso é estranho. Não é nada estranho. Rita assegurou-lhe. A recuperação é complicada. Não é uma linha reta. Mas o facto de ela estar a lutar é o que importa. Conversaram sobre a escola, sobre o próximo aniversário de 8 anos de Adelaide, sobre o rally de motocicletas da primavera que o clube estava a planear. Brooks mencionou casualmente que tinham criado um fundo de bolsas de estudo para crianças em situações como a de Adelaide, que lidam com pais em recuperação e precisam de apoio para material escolar e atividades e, às vezes, apenas um adulto seguro com quem conversar. Tive a ideia de uma criança de 7 anos, disse Brooke, olhando nos olhos de Adelaide com um pequeno sorriso. Quando terminaram a refeição, Adelaide percebeu algo que não tinha visto antes. Outros clientes olhavam para a mesa deles e, embora alguns olhares transmitissem cansaço, a maioria transmitia outra coisa: respeito, talvez até gratidão. A notícia se espalhou sobre o dia de Natal, sobre 200 pessoas se reunindo, sobre motociclistas demonstrando mais compaixão do que os sistemas criados para proteger crianças. O policial Jasper Kent entrou na lanchonete, viu-os e, após um momento de hesitação, aproximou-se. Brooks, Rita, Adelaide. Ele acenou para cada um deles. Importam-se que me junte a vocês por um minuto? Brooks apontou para o lugar vazio e Jasper sentou-se, parecendo desconfortável de uma forma que Adelaide nunca tinha visto. Queria dizer-te, disse Jasper, dirigindo as suas palavras a Brooks, que a CPS te deu crédito no seu relatório. Disseram que a tua intervenção na véspera de Natal potencialmente salvou Adelaide de uma situação perigosa. Estão a usar isso como um exemplo de cooperação comunitária. Ele fez uma pausa. Eu estava errado sobre você a ter levado para o clube. Você fez a coisa certa. Brooks observou-o por um longo momento, depois estendeu a mão. Todos nós queremos a mesma coisa, Jasper. Crianças seguras. Às vezes, apenas tomamos caminhos diferentes para chegar lá. Jasper apertou a mão dele. Algo mudou entre eles. Não exatamente amizade, mas compreensão. Respeito mútuo conquistado através de ações, em vez de palavras. Depois de Jasper sair, Adelaide fez a pergunta que guardava há semanas. Por que me ajudaste? A sério? Não me conhecias. Não me devias nada. Brooks ficou em silêncio por um momento, batendo os dedos na mesa. Quando eu tinha 8 anos, o meu pai foi beber durante 3 dias e deixou-me sozinho no nosso apartamento. Sem comida, sem aquecimento. Era fevereiro em Montana. Eu estava com tanto medo e fome que fui até o posto de gasolina mais próximo e tentei roubar um sanduíche. Ele sorriu tristemente. Fui pego. Obviamente, esperava que a polícia me levasse para a prisão juvenil ou algo assim. Em vez disso, um cara grande, com cara de mal, pagou pelo sanduíche, comprou um saco cheio de mantimentos para mim, me levou para casa e, quando viu como eu vivia, não chamou o conselho tutelar. Ele chamou os amigos. Os Hells Angels, disse Adelaide suavemente. Brooks acenou com a cabeça. Eles certificaram-se de que eu comia, cuidavam de mim. Quando o meu pai finalmente voltou, conversaram com ele sobre responsabilidades. Assustaram-no por um tempo. Aqueles homens salvaram a minha vida, Adelaide, literal e figurativamente. Então, quando te vi sozinha no frio na véspera de Natal, vi-me a mim mesma e pensei, se alguém apareceu para me ajudar, com certeza que eu posso aparecer para ajudar outra pessoa. Rita acrescentou, não somos perfeitos. Todos temos histórias, cometemos erros, fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. Mas uma coisa que sabemos fazer
é cuidar dos nossos. E Adelaide, quer uses um emblema ou não, agora és uma de nós. Ed sentiu lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de quem se sente vista, valorizada, de quem aprendeu que família não é uma questão de biologia, mas de escolha. Obrigada, sussurrou ela, por me escolherem. A primavera chegou lentamente. A neve derreteu-se em rios de escoamento, revelando a paisagem dura e resiliente por baixo. Adelaide observou a transformação da janela da sala de aula da Sra. Chen, onde ela havia recuperado algum senso de normalidade. Se normalidade pudesse incluir ser amiga por correspondência de um grupo de membros de um clube de motociclistas que lhe enviam postais de destinos de ralis e pacotes com livros e materiais de arte. A sua mãe estava fora do tratamento há 3 semanas, morando em uma clínica de reabilitação do outro lado da cidade, trabalhando em um supermercado e participando de reuniões todos os dias. Adelaide via-a 2 vezes por semana. Visitas supervisionadas que se tornaram gradualmente mais flexíveis à medida que Karen provava o seu compromisso. Elas estavam reconstruindo a confiança lentamente, com cuidado, como se estivessem construindo uma casa sobre uma fundação danificada. Hoje, porém, era um dia especial. Hoje era o 8º aniversário de Adelaide, e pela primeira vez na memória, a sua mãe não só se lembrou, como também combinou com os Johnson e a Sra. Chen para dar uma festa de verdade para ela. A celebração foi realizada no Riverbend Park, às margens do rio Deschutes, onde as primeiras flores silvestres começavam a desabrochar. Adelaide chegou com os Johnson e encontrou fitas amarradas às árvores, uma mesa de piquenique repleta de comida e uma faixa com os dizeres Feliz 8º o aniversário Adelaide, em letras alegres que pareciam suspeitosamente ter sido feitas por Rita. Mas foi a multidão que deixou Adelaide sem fôlego. Os seus colegas de escola estavam lá, junto com os pais. A Sra. Chen trouxe o sobrinho e a irmã. Roy Franklin fechou a lanchonete por 1 hora para participar, trazendo um bolo de aniversário decorado com desenhos de motocicletas. A família extensa dos Johnson apareceu, tratando Adelaide como se ela sempre tivesse feito parte do clã. E claro, havia os Hells Angels. Brooks chegou com pelo menos 30 membros do High Desert Chapter, as suas motos estacionadas em fila respeitosa ao longo da estrada. Trouxeram presentes, coisas práticas como um casaco de inverno novo e material escolar, mas também um skate, conjuntos de arte e um diário com capa de couro gravada com as iniciais de Adelaide. 8 anos, disse Brooke, agachando-se ao nível dela, como tinha feito naquela primeira noite. Está a ficar grande agora. Como se sente? Estranho, admitiu Adelaide, mas estranho no bom sentido. Fico à espera que algo dê errado. Pode acontecer, disse Brooke honestamente. A vida não deixa de ser difícil só porque você quer. Mas Adelaide, olhe à sua volta. Vê todas estas pessoas. Elas estão aqui porque se importam consigo, porque decidiram que você é importante. Isso não desaparece quando as coisas ficam difíceis. É isso que significa família. Karen chegou por último, caminhando lentamente pela relva, como se estivesse a aproximar-se de algo frágil e precioso. Ela parecia mais saudável do que Adelaide havia há anos, com cor nas bochechas, clareza nos olhos e mãos firmes enquanto carregava um pequeno presente embrulhado. Olá, querida, disse Karen baixinho. Feliz aniversário. Obrigada, mãe. Adelaide aceitou o presente, desembrulhando-o para encontrar um álbum de fotos feito à mão. Dentro havia fotos que ela nunca tinha visto antes. Fotos de bebê, Adelaide pequena na praia, formatura do jardim de infância. A mãe dela tinha colecionado memórias dos bons momentos, dos momentos antes de tudo desmoronar. Sei que não posso devolver-te os anos que estraguei, disse Karen, com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Mas quero que te lembres que também houve bons momentos, que eu te amava mesmo quando estava demasiado doente para demonstrar isso adequadamente. E Adelaide, vou continuar a lutar todos os dias. Vou reconquistar o direito de ser tua mãe. Adelaide olhou para a mãe, olhou-a realmente, e não viu a mulher que a abandonara na véspera de Natal, mas uma pessoa que lutava contra demônios que Adelaide não conseguia compreender totalmente. Uma pessoa que estava a tentar. Eu amo-te, mãe, disse Adelaide, e tenho orgulho de ti por tentares. Elas abraçaram-se e foi diferente de antes, mais honesto, mais real.
A festa foi tudo o que Adelaide, de 8 anos, sempre sonhou. Comeram bolo e jogaram jogos, e ela venceu Gavin no cornhole, o que ele alegou ter sido sorte, mas todos sabiam que era habilidade. Rita ensinou-lhe a lançar uma bola de futebol corretamente. Brooks mostrou-lhe fotos do rally do mês passado e prometeu levá-la para dar uma volta quando ela fosse mais velha e com a permissão da mãe. Quando o sol começou a se pôr, banhando tudo com uma luz dourada, o agente Jasper Kent parou com o carro de patrulha. Adelaide ficou tensa por um momento, com os velhos hábitos de medo voltando, mas Jasper apenas se aproximou com um sorriso e entregou-lhe um cartão. Do departamento, explicou ele. Soubemos que está a ir bem. Queríamos contribuir para o seu aniversário. Dentro do cartão havia um vale-presente para a livraria local e uma nota assinada por vários agentes. Estamos orgulhosos de si, Adelaide. Continue sendo corajosa. Adelaide mostrou o cartão a Brooks, que o leu e então olhou para Jasper com algo próximo de respeito. Os tempos estão a mudar, murmurou Brooks. Talvez, concordou Jasper. Ou talvez estejamos todos a aprender que fazer o que é certo pelas crianças é mais importante do que velhos rancores. Quando a festa estava a acabar, Adelaide deu por si à beira do rio, a observar a água a correr sobre as rochas desgastadas pelo tempo. A Sra. Chen aproximou-se e ficou ao lado dela. Foi 1 ano e tanto, disse a professora. Sim. A Adelaide pensou naquela noite em dezembro passado, parada no frio do lado de fora da lanchonete, sentindo-se invisível e esquecida. Pensou em Brooke parando a sua moto, nas cerca de 200 pessoas que apareceram na manhã de Natal, em aprender que família não tem a ver com sangue ou obrigação, mas com escolha, carinho e estar presente quando importa. Sra. Chen, acha que vou ficar bem? A Sra. Chen colocou o braço em volta dos ombros de Adelaide. Acho que você vai ficar mais do que bem. Sabe por quê? Porque você aprendeu algo que a maioria das pessoas só descobre quando fica muito mais velha. Você aprendeu que pedir ajuda não é fraqueza, que aceitar amor de lugares inesperados não é errado e que o seu valor não é determinado por como você começa, mas por como você continua. Adelaide encostou-se ao lado da professora, observando Brooks e Rita a ajudar a limpar a festa, enquanto conversavam descontraídamente com pessoas que provavelmente nunca imaginariam ter uma conversa civilizada com os Hells Angels. Observou a mãe a dobrar cuidadosamente a faixa de aniversário, movendo-se com o foco deliberado de alguém que está a recuperar um momento de cada vez. Observou Jasper a rir com Gavin sobre algo que Adelaide não conseguia ouvir. Eles não são o que as pessoas pensam que são, disse Adelaide baixinho. Os Hells Angels, Brooks, Rita e todos eles. Todos dizem que são perigosos, mas foram eles que apareceram quando mais ninguém apareceu. As pessoas são complicadas, disse a Sra. Chen. Todos nós temos a capacidade de ser sombrios e luminosos. Os Hells Angels, eles têm as suas sombras, os seus lados difíceis, mas quando se tratava de ti, Adelaide, eles escolheram ser luminosos. Eles escolheram ser família. É isso que importa. Brooks gritou do outro lado do parque. Ei, Adelaide, vem ajudar-me a convencer a Rita de que o Chile dela não é realmente mundialmente famoso. Adelaide sorriu e correu, juntando-se à discussão brincalhona que Brooks estava definitivamente a perder. Ela foi facilmente integrada ao grupo, naturalmente, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Quando a noite caiu e as pessoas começaram a ir embora, Brooks chamou Adelaide de lado mais uma vez. Tenho mais um presente para ti, disse ele, entregando-lhe uma pequena caixa. Não abras agora. Espera até chegares a casa. Está bem, prometeu Adelaide, e Brooks montou na sua mota, com o resto do clube a segui-lo. O rugido dos motores encheu o parque e Adelaide observou-os a desaparecerem na noite. Os seus protetores, a sua família, a sua prova de que o mundo tinha mais bondade do que ela alguma vez ousara esperar. Mais tarde naquela noite, em segurança no seu quarto na casa dos Johnson, Adelaide abriu o presente de Brooks. Dentro havia um emblema, não um emblema completo dos Hells Angels, mas um personalizado que dizia High Desert Family, com uma pequena motocicleta por baixo. Junto com ele havia um bilhete com a caligrafia característica de Brooks. Adelaide, este não é um emblema oficial, e você nunca terá que andar de moto ou seguir o nosso código ou qualquer coisa do tipo.
mas quero que tenha algo que a lembre de que sempre terá uma família em nós. A vida vai apresentar desafios difíceis para você. Você vai enfrentar desafios, vai ter dias em que vai parecer que ninguém se importa. Nesses dias, quero que você olhe para este emblema e lembre-se de que 200 pessoas apareceram para você no Natal. Uma cidade inteira se uniu porque decidiu que você era importante. És forte, Adelaide. Mais forte do que qualquer criança de 8 anos deveria ser. Mas não precisas de ser forte sozinha. Tens a Siona Chen, tens os Johnson, tens a tua mãe que está a lutar com todas as forças para ser a mãe que mereces. E tens-nos a nós. Liga se precisares de alguma coisa. De dia ou de noite, estamos sempre presentes para a família. Sempre. Brooks Adelaide segurou o emblema contra o peito. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas curativas. As lágrimas de alguém que aprendeu que o mundo era maior, mais gentil e mais surpreendente do que ela jamais imaginara. Ela prendeu o emblema na mochila, onde ficaria por muitos anos. Uma lembrança de que família não tinha a ver com sangue, tradição ou atender às expectativas da sociedade. Família era sobre pessoas que te viam quando estavas invisível, que apareciam quando eras esquecido, que provavam através de ações em vez de palavras, que valia a pena salvar-te. Lá fora, a noite do Oregon estava fria e clara. Estrelas brilhavam contra a escuridão. Em algum lugar lá fora, Brooks, Rita e o resto do grupo do Alto Deserto estavam a voltar para casa, couro e cromo, e lealdade ligada ao barulho dos motores. Em outro lugar, a mãe de Adelaide lutava por mais um dia de sobriedade, uma reunião de cada vez. E na casa acolhedora dos Johnson, Adelaide adormeceu, sentindo algo que não sentia há anos. Segura, valorizada, vista, amada pela família que ela escolheu e que a escolheu.